Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode. É isso mesmo, estamos aqui agora, hoje, com a nossa convidada, Roberta Rangel. Boa noite, Roberta. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda ao nosso Pode. É uma satisfação muito grande te receber aqui. Roberta é uma amiga de longa data e que fiz questão de trazer, né, para a gente conversar um pouquinho. Vocês vão adorar o conteúdo de hoje. O conteúdo é muito bacana. A Roberta atende brasileiros que estão no exterior, né? Atende brasileiros que estão aqui também, né? Também, mas hoje mais. Isso, e brasileiros que estão no exterior. Então ela tem uma experiência muito grande para contar para vocês. Na verdade, quando eu fui preparar o roteiro aqui para falar, eu falei assim, meu Deus, não vai dar tempo de falar isso tudo que eu tenho para falar aqui, porque é muita coisa, é muita pergunta, e eu tenho certeza que o que nós vamos gerar de conteúdo aqui, com certeza demandarão mais novos episódios. Vocês vão seguir a Roberta no Instagram, porque ela posta muitas coisas lá, posta muitas dicas lá. Qual que é o Instagram, Roberta? @robertarb.psi, PSI. @robertarb.psi, certo? Vai estar disponível para vocês aí nos créditos, e aí vocês vão ver direitinho, e aí é só seguir lá. Não deixa de me seguir também e seguir a gente no canal do YouTube. Pode, ok? Roberta, ela é psicóloga, ela é mestre e doutora em psicologia, ela é mestre pela UFES e doutora pela PDSE da Alemanha. É um programa, né, de parceria entre o Brasil e a Alemanha. Na verdade, eu fui fazer uma parte do doutorado na Humboldt, lá em Berlim, e aí ficou esse doutorado híbrido. Sanduíche. Sanduíche, isso aí. Beleza. Ela dedica-se hoje a atendimento de brasileiros que estão no exterior. É uma poliglota, né? Quantos idiomas, Roberta? Hoje, inglês, português, alemão, francês, um cadiquinho de holandês, e tendo um pouquinho de espanhol, não falo, mas entendo. Então, a gente vai se virando, né? É, isso aí. É isso. Roberta residiu na Holanda e na Alemanha, e aí ela decidiu lá dedicar-se a esse estudo, não é isso? Por falta de obras acadêmicas que abordassem essas nuances, né? No sentido psicológico, da saúde mental mesmo, dos brasileiros que viviam nesses países, né? Um pouco desamparados, brasileiros que aparentemente acharam que iam mudar de vida e não mudaram de vida, né? Brasileiros que entram em depressão por saudade de casa, por saudade do país nativo, né? De origem. Então, enfim, várias coisas, né? Ela foi bolsista de estudos no exterior pela FAPES, Itália, Alemanha e Londres, professora de pós-graduação e supervisora clínica. E, como eu já disse, atende brasileiros, estrangeiros e casais binacionais em inglês, alemão e francês. É isso. Né? Vamos ao nosso primeiro quadro. Eu acho que você não pegou. Os dois objetos. Você pegou? Eu não peguei. Nossa, não peguei. Vamos falar aqui pra gente. Vamos seguir. Eu disse que eu ia fazer uma pesquisa com os meus amigos e eu fiz mesmo, porque é uma coisa que eu não sabia dizer de imediato, porque é uma coisa difícil, né? A gente falar da gente mesmo é muito difícil. Mas 2 pessoas me responderam uma coisa que eu achei interessante, que é livro de viagens, especialmente sobre Paris. Achei curioso. Que legal. E eu falei, então esse é o meu Mas objeto. O livro de viagem que fale sobre Paris, qualquer um deles. Eu tinha um na casa para trazer, mas não trouxe, devia ter trazido, mas é maravilhoso, com as fotos, porque, né? Muitas vezes lá, aquela coisa bem da infância. Se você visitar o perfil do Instagram da Roberta, você vai ver muitas fotos de Roberta em Paris, né? Isso é um óbvio. Isso é um óbvio. É um óbvio. Talvez e um não óbvio que não que assim as pessoas não tenham tanta certeza, assim, assim, chegou a pensar em algo não óbvio? Não óbvio. Assim, ninguém sabe, só a Roberta sabe que aquilo ali define a Roberta. Nossa, eu não cheguei a pensar num não óbvio, porque eu sou meio óbvia, sou meio transparente. É verdade, é mesmo. Eu não, eu sigo pro não óbvio. A minha tendência é sempre o não óbvio. Um não óbvio, talvez, que nem todo mundo saiba, não todo mundo, assim, quem é mais próximo de mim sabe, né, mas talvez um baixo, que eu toco baixo, assim, as escondidas. Mesmo, isso é não óbvio mesmo, eu nunca vi. Só quem me conhece, eu faço umas aulas lá em casa, sou bem ruim no contrabaixo, mas eu tenho um contrabaixo em casa. Eu não ia trazer porque é bem pesado, mas é um não óbvio, né? Falo pra todo mundo. Óbvio. É verdade, tá vendo? Achamos um objeto não óbvio. Não óbvio também. Que bacana. Roberta,
esse episódio, esse podcast, na verdade, algumas pessoas a gente já começou a divulgar, né? Algumas pessoas estão até um pouco sem entender, assim, a concepção dele. E a concepção do podcast é trazer pessoas como você, né? Profissionais altamente gabaritados no mercado e que são capazes de influenciar pessoas, mesmo não sendo um grande influenciador digital, mas que ela consegue inspirar e transformar a vida de outras pessoas. E eu acho que o seu trabalho faz isso, né? Você consegue, através do seu trabalho, transformar a vida de outras pessoas que estão fora do Brasil, mas que são pessoas e há uma missão, há um propósito no seu trabalho, né? E isso é muito legal. E por isso eu trouxe você aqui, justamente porque é o seguinte, no meu entendimento, isso é saúde, né? Porque o meu objetivo do podcast é esse. Quando eu pensei o podcast, eu falei, eu vou trazer pessoas que estão no dia a dia, sabe? Profissionais muito bons, que estão no dia a dia e que às vezes não são tão conhecidos assim, mas que merecem o reconhecimento e que merecem ser conhecidos, e por isso eu te trouxe. E por aí eu vou para a minha primeira pergunta. Para você, o que quer dizer saúde? Olha, primeiro eu tenho que falar que honra, né? Tá aqui. Meu Deus do céu, eu sei do gabarito do Elber também, então preciso dizer que honra estar neste lugar, porque não é para qualquer um, né? Mas vamos lá, falar de saúde pra gente que é da psicologia é uma coisa, assim, extremamente abrangente, porque parece que nós psicólogos temos a convicção de que saúde é saúde mental, não só. Eu sempre falo com os meus pacientes, quando você chega para mim a primeira vez e vai falar assim, Roberto, eu estou doente, acho que estou doente psicologicamente falando. As primeiras perguntas que eu faço para os meus clientes são, como é que está a sua alimentação? Como é que tá seu sono? Atividade física tem feito? Então, para mim, saúde sempre é numa concepção extremamente holística. Não consigo falar só de saúde mental ou só de saúde biológica, física. Eu tenho que pensar no conjunto. Então, mente e corpo sempre conectados, é uma máquina, né, numa gestão ali em conjunto. Então, não dá para falar, para mim, não dá para falar de saúde sem falar dessas coisas basilares mesmo do corpo, né? Sono, alimentação, gestão de tempo para si, né, que isso também faz parte da saúde mental. Então, para mim, saúde é sempre uma questão do todo, se eu tivesse que resumir, sabe? Sim, é legal, porque e isso é muito legal, porque nós passamos por alguns episódios e eu já trouxe uma nutricionista, a Gabriela, já trouxe uma consultora de imagem e estilo, de moda, eu trouxe uma gastro, e em todos os momentos foram falados, até agora foram falados exatamente isso, e sempre trazendo assim a importância de buscar um profissional da psicologia, de buscar sempre assim, Legal. todo mundo trazendo assim, olha, mas é legal, mas isso daqui, sabe, busca terapia. Joia. Tudo isso é o autoconhecimento que você vai encontrar na terapia. Então, quando você vem aqui, fala para mim que para nós, né, que a saúde, ela é o todo, você é muito legal isso, e a gente nem combinou isso, Nem né? combinamos. Você traz o entendimento do todo mesmo, né? Que tá tudo muito interligado, e a gente consegue, eu teve até um episódio que eu falei assim, a gente tem que ficar equilibrando pratos, né? E nessa de equilibrar pratos, tem hora que um cai, tem hora, então tem que ser um bom profissional, tem que fazer boa atividade física, tem que ser um bom marido, uma boa mulher, ou um bom namorado, um bom date, sei lá o que for, tem que ser um bom em alguma coisa, e ao mesmo tempo você tem que ter saúde mental, né? Então isso é muito importante também. Bom, qual foi o start para você começar esses atendimentos? O que te motivou? Eu já falei mais ou menos aqui que você viu lá na Alemanha, mas o que te motivou a buscar esses brasileiros que estão fora do país? Então, eu sempre digo que todo pesquisador, quando vai falar da sua pesquisa, fala de si. Né? Então, assim, não tem como eu sempre falo com os meus clientes também que vão fazer mentoria para intercâmbio, para morar fora, eu sempre digo, qual que é a sua paixão? Porque isso fala de saúde também. Claro. A gente precisa sempre trabalhar com alguma coisa que fala da gente. E eu tenho uma memória afetiva com a coisa do internacionalismo desde muito pequena, assim. Meus 6, 7 aninhos, minha mãe foi imigrante em Paris. Ela foi para Paris. Legal.
E é aquela sensação, né, do que lugar é esse? Eu muito criança, né, que lugar é esse, né? França, fala francês, tem que estudar francês. Então, comecei a entender que tinha mundo para além do meu quintal, né? Muito pequenininha. E aí, com isso tudo, comecei muito novinha a estudar inglês, estudar francês, por conta dessa ida da minha mãe. Ela acabou voltando para o Brasil depois. Mas aí eu me lembro que com muito nova, assim, com 16, 17, eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa internacional. Acho que esse é o meu chamado, né? Porque eu gostava de estudar línguas. Minha família sempre me deu um apoio muito grande, assim, para eu estudar inglês, para eu estudar alemão, para eu estudar francês, porque eu gostava disso, assim, eu entendia que tinha gente que falava diferente, eu queria me comunicar com essas pessoas também. E aí, no fim das contas, eu quis prestar vestibular para Relações Internacionais, eu queria ser diplomata. Falei, não, vou estudar para ser diplomata, aquela coisa toda. E aí, pensei também que queria, de alguma maneira, trabalhar com gente. E a UFES, que é a Federal aqui do Espírito Santo, não tinha nenhum curso que unisse as duas coisas. Tinha Relações Internacionais numa faculdade particular aqui, e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu quero fazer Federal. Aí eu falei, vou fazer psicologia e eu vou dar um jeito. Eu pensei, juro pra você, eu falei, vou dar um jeito de trabalhar com pessoas, que eu sempre quis trabalhar com pessoas, mas eu vou entender o que eu posso fazer para isso acontecer. No âmbito da minha paixão. Tava perdidinha, não sabia nada do que era psicologia, passei em psicologia e fui fazer. Só que o start mesmo que falou, Roberta, é isso, segue isso, sabe? Aquela coisa que o coração fala, assim. Eu comecei na psicologia muito novinha, com 17, 16 anos, assim. Mal sabia o que era saúde mental. E aí, no meio tempo da graduação, fui fazer um intercâmbio em Amsterdã. E aí, em Amsterdã, eu trabalhei de tudo, de babá, de faxineira, de cuidadora, enfim. E aí, lá em Amsterdã, era muito curioso que sempre que eu encontrava com um brasileiro, no ônibus, no trem, às vezes, né, numa festa, você é do Brasil também? Que legal, que legal. O que você fazia no Brasil? Eu faço faculdade ainda, tô aqui, né, numa experiência, mas eu vou voltar para terminar minha faculdade e tudo mais. Você faz o quê? Psicologia. Nossa, na hora que eu falava psicologia, pronto, a pessoa... Achava que já era psicóloga. Que bom, né? Psicóloga, que legal, menina, eu não tô muito bem, não. E aí começava. Teve um dia que me marcou muito, assim, nessa experiência de Amsterdã, que uma pessoa sentou do meu lado no ônibus, eu atendi o telefone pra falar com uma amiga em português, ela já sacou, ela falou, tu é brasileira, né? Eu falei, é. E aí eu fui contando a minha história pra ela, contando a história dela pra mim, que era da Bahia e tudo mais, e aí eu falei que fazia psicologia, ela começou a chorar do meu lado, dentro do ônibus. Isso em 2008, 2009, por aí, 2009. E aí ela contando que tinha muita saudade da família, que tava ficando muito em depressão, lá é muito frio no inverno, ela tava no auge do inverno, né? E ela dizendo que não sabia o que fazer, porque ao mesmo tempo que ela queria voltar pela saudade, ela não conseguia porque ela fazia com que a família dependia do trabalho dela lá. Então, assim, era uma questão muito complexa, né? Eu quero ir embora, não posso ir embora, eu fico em casa deprimida, só trabalho, muita neve. E eu falei, caramba, olha o campo. Olha o campo que tá aqui na minha frente, né? E aí eu voltei pro Brasil desesperada, preciso estudar isso. Cadê? Onde é que eu acho? Não achava. E aí eu fui atrás dos professores da UFES para poder entender, todo mundo, mas nossa, essa é psicologia social, o que é isso? Né? Vou estudar cultura, comecei a estudar cultura, entrei numa iniciação científica, aí foi. Falei, não, eu quero estudar isso. Aí foi, mestrado, doutorado, tudo nessa vertente, nessa assim. Linha, né? Porque eu já sabia que eu não ia conseguir fazer outra coisa. Nossa, isso é muito legal. E você atende brasileiros e estrangeiros também, né? Também. Mas, basicamente, os estrangeiros que eu atendo hoje, né, se eu for falar da minha cartela de pacientes hoje, são estrangeiros relacionados com brasileiros. Esposo de alguém, entendi. né, esposa, filho, filha, geralmente é assim. Ou casais que são binacionais, né, ou seja, eu tenho alguns casais hoje que a terapia ela é bilíngue. Né, o marido, a esposa fala português ou inglês, português e alemão, e aí não entende muito bem uma palavra. É uma confusão a terapia, é maravilhoso. E aí a gente precisa, eu falo às vezes alguma coisa em português, falo depois em inglês, para todo mundo entender, assim. Então eu tenho feito esse trabalho também de conciliar famílias, né, famílias que precisam desse apoio mais do idioma, né, então também tem... 2 horas de sessão, né? Nada, normal. Tem as tarefas de casa, a gente otimiza o tempo, né? Em quais lugares do mundo você atende hoje, Roberta? Hoje, a última vez que eu contei, eu estava atendendo em 29 países. Já tinha passado por 29 países, né? Tem aqueles clientes que vão e vêm, né? Que às vezes o brasileiro vai para o Brasil, aí dá uma pausinha na terapia, depois volta. Olha, mas hoje, basicamente Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Emirados Árabes, América Latina, de um modo geral, né? Brasil, mas onde está a maior parte dos meus clientes mesmo hoje está na Europa. Eu diria que a Alemanha, a Inglaterra, a França é meu forte ali, Holanda, mas
Mais ou menos 29 países já passei por... Online, né? Já passei por 29 países. É isso, graças à pandemia também, né, Roberta? Também. Que permitiu isso, né? Porque o Conselho de Psicologia, antes da pandemia, já permitia a consulta online? Ou como é que funcionava? Então, a gente tem um cadastro dentro do Conselho Federal, né? Na instância federal, nós temos um cadastro que chama o IPC. Então, todo psicólogo que quer trabalhar online precisava fazer esse cadastro. Mas antes da pandemia, isso era muito incipiente. Né? Até mesmo porque boa parte das vertentes, das linhas teóricas em psicologia, elas trabalham muito com vivências, né? Então, como adaptar um conteúdo vivencial, presencial para o online, né? Então, isso sempre foi um tabu muito grande, acredito eu, dentro da psicologia, dentro do próprio conselho. E aí, com a pandemia, a gente precisou se virar, né? Claro. Todo mundo precisou se virar, e aí o número de cadastros nessa plataforma IPC, né, que era a plataforma para atender online, nossa, cresceu, assim, disparado, e eu me lembro, assim, de ter alunos, né, porque eu dava aula nas faculdades particulares, de alunos que só atendiam online, assim, porque era uma mão na roda para o recém-formado, né? Então, isso cresceu bastante, então a pandemia ajudou muito. Eu já atendi algumas pessoas fora do Brasil online pelo Skype, antes da pandemia. Isso já acontecia, só que era muito diferente, extremamente diferente. O WhatsApp também funcionava, a gente trabalhava muito com o FaceTime, né? Mas era muito incipiente, até porque eu me dedicava a outras tarefas. Eu era professora universitária, né? Tinha um consultório presencial também que demandava mais tempo. Então, eu sempre me dividia muito mais nessa época. Embora eu já atendesse brasileiros no exterior, antes da pandemia, assim, a minha energia era muito mais para a parte de professorado mesmo, assim, né? Na faculdade e tudo mais. E depois a coisa foi ficando, escalonando de um jeito que eu falei, não, eu preciso me dedicar. Me dedicar, né? É, isso aí, a agenda ficou mais cheia. apertada. E aí, você ainda atende brasileiros no Brasil? Sim. Tem consultório presencial? Sim. Você continua atendendo? Sim, muito pouco, mas continuo atendendo alguns pacientes que já estavam comigo desde a época da faculdade, né? Alguns alunos. Eu sou supervisora clínica também, então, assim, alunos que são recém-formados e estão começando o consultório agora, vêm também fazer supervisão comigo. Então, às vezes, a gente faz presencial também. Mas, majoritariamente, eu diria que 90% é brasileiro fora. Bacana. E aí, eu vou dividir a nossa conversa em 2 blocos. O nosso bloco 1 é assim, perguntas para quem vai para fora, né? E o nosso bloco 2 é perguntas para quem fica, né? E faz com que as pessoas, assim, né? O meu ente muito querido vai morar fora. Né? Então, eu dividi assim para ficar... para atender todos os nichos do nosso público, né? E eu acho que você encontra com todas essas situações, né? Sim. Tanto angústias de quem vai, quanto angústias de quem fica, né? E as pessoas deixam angústias aqui, né? Pessoas aqui. Então, vamos lá. Quais são as principais angústias hoje dos brasileiros que estão no exterior? Falar de angústia, falar de uma grande sensação de vazio, né? Já diriam os teóricos aí. E quando eu observo pelo menos da minha amostragem, né, das pessoas que eu atendo hoje, a angústia tá toda baseada na saudade. A maior parte dela, né? Legal. Eu diria também que uma boa parcela deles também fica muito angustiado com essa coisa assim, Roberta, não sei se vou ou se fico. Né? Também muito por conta da saudade, mas por conta da identificação, essa coisa de estar na sua terra, né? Que, enfim, por mais que você seja fluente em 1 milhão de idiomas, nada é mais gostoso do que falar, xingar e se expressar em português. Então, tem muito isso, né? Mas se eu pudesse fazer assim, um levantamento de amostragem, uma coisa mais robusta, eu diria que é a saudade da família. Pega muito, porque o brasileiro que tá fora, ele não vê o sobrinho crescer, ele não vê a mãe e o pai envelhecer. Acontece alguma coisa que na época da Covid isso foi terrível, né? Todo mundo preocupado com os entes queridos, então era uma angústia muito grande, assim, meu Deus, tá todo mundo lá, pode acontecer alguma coisa, eu tô longe, não dá pra embarcar amanhã. Então essa é uma das coisas que mais pegam, assim, sabe? De fato, causa uma solidão, muitas vezes, um sofrimento que é agoniante, né? É o que eu tenho observado de coisa... É claro que tem outras coisinhas, né? Cada caso é um caso, a gente não dá pra generalizar totalmente, mas em boa parte, assim, quem tem um relacionamento afetivo com a família que fica, sofre demais. E nessa linha, não é incomum você encontrar brasileiros frustrados morando lá, que estão doidos para ir embora e que às vezes não conseguem ir embora. Perfeito. Isso é comum você encontrar? Comum. É bem comum, né?
É bem comum. E por muitos motivos, assim, motivos variados. Eu consigo ver brasileiros que querem voltar, mas não conseguem, pela questão que eu falei anteriormente, né, do financeiro, porque existe uma diferença aí na cotação, né? A libra esterlina hoje está R$7. Então tem gente que está em Londres hoje que sustenta as famílias aqui no Brasil. Então tem uma questão que é forte aí, que é realmente do financeiro. Roberto, tô doida pra voltar, mas como é que volta? Minha mãe depende de mim, meu sobrinho, a escola eu que pago. Então, assim, tem essa angústia aí. E também tem um pouco dessa questão, assim, poxa, cheguei até aqui, construí minha vida aqui, vou largar tudo pra voltar pro Brasil, fazer o quê? Né? Então tem muita gente que já está há 12 anos, 15 anos, 20 anos fora do Brasil e a gente sabe que voltar para o Brasil é uma nova migração. A pessoa vai, deixa um Brasil lá nos anos 90, nos anos 2000, quando ela volta é um outro país. É um outro contexto, totalmente. Né? E aí isso gera também uma agonia, né? Porque quando eles vêm de férias, eles já percebem que o fulaninho que ele conhecia já não conhece mais. Seu Zé da padaria já não existe mais, aquilo já mudou, já virou um prédio comercial. Então isso também é muito frustrante, porque a pessoa fica num limbo. Ela não sabe se ela pertence ao Brasil ou se ela pertence ao país em que ela está vivendo hoje. Porque nenhum lugar vai ser 100% pleno mais. E aí que está a grande questão. A frustração, ela vem muito daí. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? De que realmente nenhum lugar vai ser mais a casa dela, né? É interessante mesmo. E nessa perspectiva, existe a possibilidade de amar à distância? Você tem casos assim? Ou você tem, assim. E você diz de relacionamentos amorosos mesmo, né? Tem, nossa, como tem. E é uma questão, assim, que eu escrevo muito sobre isso de vez em quando, falo muito sobre isso lá no meu perfil, porque o que acontece, né? Relacionamento requer presença. Que tipo... Que tipo de presença é essa? A gente precisa adaptar, criar estratégia. Se você quer ficar com uma pessoa que está do outro lado do oceano, a gente precisa criar ali, às vezes o fuso horário atrapalha, né? Às vezes a rotina do trabalho pega. Mas boa parte das pessoas que eu atendo que vivem nessa situação estão ali fazendo estratégias para estarem juntos em algum momento. Em algum momento. Olha, eu atendo um casal hoje, assim, que mora na Alemanha, que eles ficaram, acho que 3 anos. Só se viam, assim, uma vez a cada ano, por um mês, e voltava aquela coisa, assim, aquela angústia. E aí depois casaram e estão juntos hoje. Mas assim, é perrengue, né? Nada que um virtual não resolva, né? Tudo tem jeito, né? Tudo nessa vida tem jeito. Hoje as ferramentas as plataformas estão muito avançadas. Isso aí. Dá para brincar muito com as plataformas, né? Mas tem que ter uma estratégia, né? Porque no fim das contas, assim, é igual quando eu falei contigo, quando a pessoa deixa o Brasil, né, e vai morar fora, ela percebe que o Brasil que ela deixou já não é mais o mesmo. E o companheiro, a companheira que ficou no Brasil também não é mais o mesmo. Porque começa a ter outras amizades, um emprego novo, né? E aí as coisas acontecem. Se a pessoa não tá ali, né? Se você não combina com aquela pessoa, olha, vamos conversar, tal hora, tal dia, realmente a vida corre e você já não tá conectado ali mais. Então tem que ter algum tipo de estratégia, né? Cada casal que encontra a sua. E o que as pessoas buscam, Roberta, quando elas decidem morar fora? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, porque são tantas coisas, né? Nossa, eu tenho, assim, uma ideia. Quando eu fui fazer a tese do doutorado, isso era uma das coisas que a gente perguntava muito, assim, né? Por que ir para fora? Qual que é a sua perspectiva com isso, assim? O que desejo é esse, né? E aí eu percebi que muita gente vai motivado pela questão financeira, óbvio, principalmente quem está nos Estados Unidos, quem está na Europa, né? Que sabe que a cotação é muito maior. Então a gente tem muito isso ainda hoje, embora a economia europeia e norte-americana deu uma instabilidade aí por uns tempos, nos anos 2000, mas ainda assim, poder de consumo é o carro-chefe dessa história toda, né? Eles vão realmente por isso, muitos vão por isso. Muitos vão porque vão estudar, acaba se apaixonando, e aí fica... Nossa, eu tenho muitos clientes com essa história, assim, Roberto, eu vim fazer um estudo de mestrado, doutorado, ou então fiz fazer um curso de idioma. Encontrei o amor da minha vida. Encontrei o amor da minha vida e fiquei. Acontece demais. Tem de tudo, assim, mas a maior parte dos meus clientes hoje estão nessas situações, ou financeiro, ou foi fazer algum estudo e acabou ficando, ou foi por transferência. Eu atendo muitas esposas e esposos que são acompanhantes de transferidos, dos chamados expatriados. Tem diferença, né, do migrante para o expatriado. Dizem na literatura que o expatriado é aquela pessoa que é transferida pela empresa, né, que tem um nome mais chique. E aí a pessoa, ela larga tudo aqui para acompanhar o esposo ou a esposa lá. Sim. E aí é uma outra história, é uma outra questão, mas também acontece bastante. E aí, eu só tô trazendo angústias, né? Na verdade, eu não quero só isso.
Na verdade, um do nosso objetivo aqui é, se é possível, ser feliz, né? Claro. E cuidar da saúde de brasileiro que tá fora daqui também, que vai buscar por você aqui nesse podcast, se Deus quiser. É possível ser feliz fora do país? É possível ser feliz em qualquer lugar do mundo. Bacana, isso é bonito, né? E eu acredito muito E a nisso. felicidade, ela parte de onde? Para que eu possa ser feliz na sua percepção, em qualquer lugar do mundo. De dentro pra fora. Eu também tenho essa percepção. Por isso que eu te dentro pra perguntei fora. para saber se... A gente tem uma ideia, assim, né? Eu até costumo falar muito pros adolescentes, principalmente, né? Pros jovens que estão indo lá pra fora pra mudar de vida. Roberta, me decepcionei no relacionamento amoroso, me frustrei no trabalho, vou embora, vou largar isso tudo pra trás e vou ser feliz nos Estados Unidos. Engana-se quem acha que chegando lá os problemas não vão junto, né? Porque pra onde a gente vai, nossas angústias estão aqui dentro. Então eu posso estar no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, eu preciso entender, e esse trajeto, assim, de achar a felicidade, que a felicidade, ela é um estado, né? Nós vivemos de altos e baixos, assim, é a vida. E existe uma coisa muito interessante nisso tudo, é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais eu busco autoconhecimento mesmo de quem eu sou, do que eu gosto, mais eu ganho autoconfiança. E ganhando mais autoconfiança, eu me sinto mais segura em qualquer lugar. Sim. Né? A minha postura muda, né? O meu olhar para a vida muda. Então, para mim, é inevitável. Isso tem que vir daqui, né? Não tem jeito. E isso é engraçado que você está falando, porque eu me remeto muito à minha história de vida e eu acho que todo mundo se identifica com isso. Em algum momento da vida, todo mundo se identifica por ter passado por alguma situação ou outra, né? Nessa vida toda, né? E eu me lembro que quando eu comecei a terapia, né? Muitos anos atrás, eu tinha essa sensação, aquela coisa de jovem mesmo. Eu acho que eu tinha 18 anos, sei lá, 20 anos quando eu comecei a terapia, nem me lembro mais, sabe? E era aquela coisa assim, eu vou largar tudo e ir embora, essa sensação, né? E eu acho que muitos têm isso até hoje, né? E eu me lembro que a minha terapeuta na época falava, não adianta você fugir, né? Você tem que sair daqui com tudo bem resolvido, sabe? Quando você tiver o mais em cima possível, no topo possível, sabe? Você tá super bem amorosamente, você tá bem resolvido profissionalmente, é a melhor chance de dar certo lá fora. Porque, na verdade, você está feliz, você está bem resolvido, e eu acho que, na verdade, trazendo um pouco para o contexto até de quem fica, porque eu já estou vindo para as perguntas para quem fica, para quem fica, né, nós que estamos aqui, eu acho que isso é uma abordagem para qualquer aspecto na sua vida. Se você vai começar um relacionamento, se você não está bem, né, se você ainda está mal resolvido com alguma coisa, não adianta você... Ou se você terminou um relacionamento e você acha que você vai embora porque para não ver mais aquela pessoa... Não adianta, porque aquela pessoa tá dentro de você, né? É muito mais aquilo que você cria e constrói daquela pessoa dentro de si do que efetivamente a existência da pessoa, né? Do que o que a pessoa existe mesmo. Eu tenho muito isso bem claro na minha cabeça em relação a isso. E aí, nesse sentido, quais são os principais motivos que você encontra em pessoas que querem ficar no Brasil, que elas não querem ficar? E aí eu vou para a segunda pergunta já. Bom, responde essa, melhor. Tá, vamos lá. Eu vou pra coisa teórica, assim, né? Eu sou bem academicista em alguns pontos, né? E eu gosto muito de buscar na teoria mesmo. Tem uma teoria que eu gosto muito, que foi o que eu usei muito na tese, que é a teoria da identidade social. A gente sempre diz que a identidade ela é constituída de vários campos. Então, não é essa coisa estanque, né? Que as pessoas, meu signo é tal, e eu sou assim, não vou mudar. Pra gente, na verdade, a coisa da identidade, da pertença a um lugar, da pertença a uma nação, a um grupo social, fala muito não só
só do meu momento presente, mas da forma como eu tenho afeto pelas coisas e pelas pessoas daquele lugar, daquele grupo de pessoas, enfim. Então, eu diria que, assim, são vários os motivos, né? Não dá pra gente elencar, mas de uma forma muito generalizada, eu diria que o apego pelo lugar, pela territorialidade, tem muito a ver com isso, assim, da forma como eu desenvolvo afeto. Tem pessoas que, por mais que estejam fora do Brasil, vivem a brasilidade de um jeito, assim. Eu me lembro de ter visitado na Alemanha lugares muito brazucas, assim, mais brazucas do que qualquer lugar que a gente possa sair daqui da porta pra fora aqui, porque, assim, era música brasileira, comida brasileira o tempo inteiro, as pessoas, né, naquela alegria de ser brasileiro. Copa do Mundo, então, é um prato cheio para isso, né, no exterior e aqui. Mas eu acho que essa decisão de ficar, de não sair, ela tem muito a ver com essa coisa da pertença e também tem muito a ver com aquilo que a gente entende que é para nós, né? Eu consigo ser feliz em qualquer lugar do mundo, não é porque eu vou para fora que eu vou ser mais feliz, né? Não é porque o Elber foi que ele vai ser mais feliz do que esse fulaninho que ficou. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, muito subjetiva, né? Porque são muitos motivos que envolvem. Mas se eu tivesse que te dar uma resposta mais central, é realmente essa coisa da afetividade que faz a gente pertencer a um lugar. E aí gruda, e aí fica, né? Tem gente que não consegue se ver longe dos pais, dos irmãos, dos amigos. Então, E você acha que vale a pena, aí é a minha segunda pergunta, você acha que vale a pena que todos precisam viver a experiência de morar fora? Você acha que isso cabe a todos? Ou não necessariamente a todos? Pergunta. Eu acredito que, na verdade, assim, é igual quando alguém pergunta pra mim assim, Roberta, você acha que todo mundo precisa de terapia? Eu falo, gente, eu acho que todo mundo merece terapia. Né? Eu acho que todo mundo precisa de terapia. Porque parece que tem um estigma, né? Assim, terapia. Mas a experiência lá fora, primeiro o sujeito precisa querer. Não existe motivação sem desejo, né? Então, assim, todo mundo precisa passar por essa experiência? Eu digo, não. Né? Isso é muito pessoal, mas eu acredito que quem tem a oportunidade, quem tem o desejo, se conhece bastante nessa experiência, né? Porque eu acredito que quanto mais você vai pra fora, mais você entra pra dentro. É uma coisa muito doida, assim, porque todo mundo acha que ver o mundão, né, é claro que tem isso também, né, conhecer outras culturas é abraçar o mundo, né, o externo, é conseguir fazer isso de uma maneira muito exterior a mim. Mas quanto mais eu me relaciono com pessoas diferentes, quanto mais eu conheço o mundão, mais eu me conheço, mais eu entendo a minha necessidade de me adaptar aqui e ali. Então, assim, todo mundo precisa viver essa experiência? Acho que não. É muito subjetivo, é de cada um. Todo mundo deseja? Se desejar, vamos lá, né? Porque eu acho que, na verdade, depende muito dos seus objetivos de vida, né? Quem vai pra fora, muitas vezes, fala assim, eu quero aprender inglês, vai pra fora e acaba não aprendendo inglês, só desfoca totalmente, assim. Então, por isso que eu digo, vai pra fora, mas entenda por que você tá indo pra fora, não vai fugido, né, assim, porque realmente não é necessário ir pra fora pra entrar pra dentro, mas é muito, é valorizador demais, assim, é enriquecedor demais, né, se você tem a oportunidade, tem o desejo, faça. Eu não sei como eu lidaria com essa situação de morar fora. Eu nunca morei fora do país. Eu não sei como eu lidaria com essa situação. Eu sei que ao longo da sua fala, eu ia pensando isso. Eu sei que às vezes que eu estive fora do país, por passeio, a turismo mesmo, mas talvez seja por eu não ter entrado totalmente na cultura do lugar, sabe? Mas todas as vezes que eu estive, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, eu estive aqui na América Latina, né? Em alguns países, eu lembro que existe um time para mim que é assim, eu não aguento mais isso aqui. Sabe? Eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais falar inglês, eu não aguento mais falar espanhol, eu quero falar português, eu quero xingar em português, sabe? Eu não aguento mais, tipo assim, o período que eu fico, tipo, 10 dias, 15 dias, sabe? Cara, eu não aguento mais, porque o choque de realidade e cultura é muito grande, além do desgaste mental, porque é um desgaste mental, né? Muito grande, porque você precisa... Além de tudo aquilo que você está fazendo, você precisa ser compreendido, né? E você precisa ser compreendido num idioma que não é seu, sabe? Então, assim, redobrar gasto energético, digamos assim, Totalmente. Né? Vamos falar de gasto de ATP, de bioquímica, eu penso logo na bioquímica, sabe? Gente... o meu gasto energético aqui duplica, com certeza. Porque
eu preciso me fazer compreendido e eu preciso compreender, né? Então, é um exercício muito grande. Chega no final desta temporada, digamos assim, eu tô exausto, sabe? Exausto, doido para voltar para casa. E aí eu imagino esta situação dessas pessoas que estão morando lá e que não conseguem voltar, né? Existem vários, na verdade, quando a gente vai falar de experiência no exterior, existem várias categorias, né? Tem um sujeito que vai passar uma temporada, tem um primo que mora nos Estados Unidos, vou ficar um mês lá com ele, vou pra Disney, vou pra Nova York, né? É outra pegada. Aham. Embora o gasto energético seja grande pros dois, né? É outra pressão, é outra cobrança, né? Então, essa coisa do idioma é muito interessante, porque eu sempre digo, né? Aprender outro idioma parece que é aprender uma outra face de você mesmo. Porque parece que você vira uma outra personalidade, né? Né? Você fala inglês de um jeito, o tom, você fala espanhol de outro jeito. É muito engraçado. Quando eu falo inglês, meu tom é um, quando eu falo espanhol, não é que eu sou fluentíssimo, não, né? Eu arrisco Mas inglês, é isso mesmo. Mas assim, a sua forma, a sua entonação, a sua expressão, a sua é totalmente diferente, né? É isso aí. É impressionante isso. E é interessante porque, assim, adentrar no idioma é adentrar na cultura. E, de fato, né, por isso que a gente diz, assim, tem gente que tem até um receio de falar que tem desejo de vir embora, né? Porque, nossa, vou voltar pro Brasil, né? Vou voltar pro meu conforto. Gente, voltar pro Brasil é maravilhoso, é um conforto gigante, né? Se você não tá feliz lá fora, se isso tá realmente, esse gasto energético tá para além daquilo que você consegue lidar, tá para além do possível, volte, né? É gostoso também a zona familiar, né? Então isso é uma outra seara que a gente pode entrar depois. Mas eu acredito muito que esse gasto de energia psíquica, esse gasto do idioma, né? Chega uma hora, assim, que o sujeito começa a perceber que ele já não pertence... Realmente aquilo ali já não é mais pra ele, né? Eu acho que é muito empolgante, eu sempre digo que o sujeito chega no exterior enamorado, né? Pela cidade, pelo país. Nossa... Tem raras exceções? Tem também exceções, né? Mas geralmente o sujeito nunca viu neve. Nossa, tudo lindo, que delícia estar aqui fora, tô Depois amando. Aquela neve passa a irritar, né? Passa a irritar, começa a ficar preto, aquela neve preta, né? Aquela chuva que não acaba nunca, naquele dia que anoitece 3:30 da tarde, né? Então as coisas começam a ganhar outra, que é quando você fala pra mim assim, tô doido pra voltar pra casa, e imagina o sujeito que vai ter que esperar o inverno embora. Que aí é a situação, né? Então, de fato, assim, esse gasto de energia psíquica, esse gasto de energia, corporal, é exaustivo demais. Você pensa, trabalhar, fazer amizade, isso é um problema. Pelo amor de Deus, porque parece que você não é você. Eu vou explicar alguma coisa pro meu amigo que é estrangeiro, né? Isso eu escuto demais nos atendimentos. Parece que eu não consigo falar pro meu esposo, pra minha esposa, eu não consigo falar o que eu tô querendo mesmo, assim. Eu atendo um casal que é super interessante, assim, eles entenderam os xingamentos um do outro, sabe? Porque quando eles estão bravos, ele não aguenta xingar na língua do outro, e eles entendem, assim, hoje em dia, eu acho muito, muito curioso, na terapia de casal, eles... Aí você percebe como o sujeito tá afetado ali, porque a língua materna é a língua do afeto. Sim. Não tem jeito. Uhum. É por aí mesmo. E não é incomum, Roberta, a gente encontrar brasileiros que estão no Brasil e que não se sentem nativos, né? Qual que é a saída para esse caso? Ele ir embora? Olha, essa coisa do não pertencimento, né? Parece que eu não me encaixo aqui, não gosto da cultura daqui. Eu digo, vá pesquisar, né? Outros lugares, pode ser que seja mesmo essa resposta, né? Mas principalmente, vá se conhecer. O que tá pegando aí que você não tá conectando com nada ao teu redor? Eu entendo, assim, você tá no Brasil não gostar de samba, não gostar de futebol, não gostar de pagode, entendo, né? É uma questão de gosto, né? Mas isso não quer dizer que você não se sinta nativo, pertencente, não faça conexões afetivas com as pessoas. Isso é um ponto, né? Porque existem aquelas pessoas que parecem que dissociam totalmente da territorialidade brasileira por conta de uma estrutura familiar não afetuosa. Então a gente, entre outras questões, né, que fazem a pessoa se sentir um patinho feio dentro do próprio lugar. E aí, de fato, assim, volta pra você, entenda a sua experiência de vida e saiba o que tá pegando nessa sua linha temporal aí que faz você tá tão desassociado. Porque o ideal, né, o natural, né, muitas aspas aí, o esperado, é que a gente crie conexões, né? A gente nasce num seio familiar, seja adotivo, seja biológico, e a gente cria conexões com as figuras de cuidado. Então, inicialmente, vamos pensar o que tá rolando, né, nessa sua história de vida que tá fazendo você ficar tão agoniado assim, aí depois a gente parte para as pesquisas externas. Será que isso combina mais comigo? Eu vejo muitos...
muitos adolescentes que se identificam com a cultura norte-americana por causa de série, de filme, né? Acontece. Mas isso não quer dizer que a pessoa está adoecida aqui, né? Tem que investigar isso muito cuidadosamente. E aí, no episódio passado, e eu fiquei pensando nisso, né? Também sem combinar, eu perguntei à nossa convidada anterior, que é a doutora Edra, que é gastro, eu perguntei para ela assim, a Edra, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito? Aí ela falou assim, alguma coisa na sua vida que você arrepende de não ter feito? E ela falou bem assim comigo, a única coisa que eu me arrependo de não ter feito é ter morado fora. Né? Nesse sentido de quem fica, né? É não ter morado fora. Eu falei, mas por quê? Aí ela me apresentou. Ela falou assim, na verdade, primeiro que eu vim de uma família sem condições financeiras, né? Então eu não tinha condições para ir. Eu também era muito nova. Quando eu passei na UFES, ela também fez Federal do Espírito Santo. Naquela época de greve, aquela coisa Sim. toda, ela ficou 1 ano sem estudar. E aí ela falou assim, este 1 ano eu entendo que eu poderia ter ido e ter vivido uma outra cultura, aprendido, não sei o quê. E eu fiquei. E eu não fui. Podia ser uma outra pessoa, né, ter amadurecido de uma outra forma. Aí eu até falei com ela assim, mas ainda dá tempo. Aí ela falou assim, o problema é agora, né? Porque meu relógio biológico tá pedindo, né? Aquelas cobranças todas. Né? Eu falei, que nada, que esquece relógio biológico, sabe? E o que você diz para essas pessoas que têm esta coisa, isso enraizado nelas? Esse arrependimento de não ter ido para fora. Eu aconselho ir, né? Mas eu não sei, né? Claro, meu orientador de doutorado, ele falava assim, o calo dói no seu pé, você que vai dizer se, né? Você que vai dizer se você pode ou não pode alcançar isso daí, mas tá doendo no seu pé. É verdade. Olha, essa história toda de relógio biológico, né? Ai, não dá tempo mais, agora eu tenho uma vida aqui. Tudo depende do tamanho do seu desejo, né? Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, eu tô tão desmotivado, não consigo fazer nada, meu trabalho tá ruim, a escola tá ruim, a faculdade tá ruim. Eu falo, gente, por que você tá tão automatizado nas tarefas do seu dia a dia, assim? Porque a gente faz muita coisa no dia a dia por obrigação, é fato, precisamos disso, né? Disciplina, né? Organização da rotina, mas eu percebo muita gente entrando nessa onda, assim, de nossa, eu preciso dar conta do meu trabalho, da minha família, e não há uma automatização da própria vida descolada de uma análise de desejo, que isso é adoecedor demais, assim, né? A pessoa tá num trabalho que não gosta, fazendo conexões que não quer, indo para lugares que não deseja. Então, se você quer ir para fora do Brasil, isso tá muito latente para você, isso é uma questão há muito tempo. Vamos entender o que é isso, porque de verdade, para de automatizar as suas tarefas do dia a dia e vamos viver, porque é isso que a terapia ajuda a gente a encarar e a ter coragem, muitas vezes, porque a gente automatiza nossas tarefas, fica passando dia após dia naquilo ali, quando vê, passou 10 anos, 15 anos, aí realmente eu envelheci, tô sem energia. Então, assim, o que é prioridade para você e o que de fato, dentro da sua rotina, traz prazer e fala de você? Porque é isso, quanto mais você automatiza as suas tarefas, quanto mais você vive por obrigação, quanto mais você é um tarefista, quanto menos você vive. Sim. Né? Então é entender isso, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de parar de automatizar as tarefas e refletir realmente se o que eu tô fazendo no dia a dia, porque tem gente que vive pelo final de semana. Nossa, não vejo a hora da sexta-feira chegar para poder fazer alguma coisa que eu goste, relaxar e ver os amigos. Então, assim, vamos entender, são 5 dias a semana, imagina quantos na sua vida não são de você cumprindo tarefismos. Então, o ideal é a gente entender por que eu tô aqui esperando o final de semana, não espera pela sexta-feira. Faça as coisas conforme o seu desejo, sim, tem tarefas, tem obrigações, mas entenda muito bem que você precisa viver todos os dias. E aí eu sempre falo, vamos fazer um retrospecto aqui, vamos analisar essas espirais pra gente poder realmente viver. E não só dar conta do que tem que dar conta, né, no checklist social. Que isso é adoecedor. É verdade. Porque, na verdade, o seu dia precisa fazer sentido, né? Pois, né? isso. Então, assim, se você tá aqui focado nesse tarefismo que você está dizendo, sem fazer muito sentido a sua vida, sem fazer muito, né,
sem fazer muito sentido mesmo, né? Tem que repensar, né? Você tem que repensar a sua vida para o que você precisa para você dar uma virada, né? Isso é muito importante a gente seguir, né? Eu entendo assim, Elber, que a gente está num país extremamente desigual socialmente. A questão financeira pega muito para muita gente. Então, se eu tenho um bom emprego, que por mais que eu não goste, né, me sustenta, me faz, né, enfim, me dá dignidade, eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também que boa parte dos adoecimentos vem da não problematização desse acomodamento. Porque não é que não é só porque você está familiarizado com esse tarifismo que você está numa zona de conforto. Uhum. Às vezes é uma zona de desconforto, ela só te é familiar. E aí isso é uma questão. Ai, nós estamos chegando ao final. Passa muito rápido, né? Então, assim, eu dividi o nosso programa em brasileiros que ficam, brasileiros que vão. Isso. E agora o último bloco, eu dividi para pedir dicas para você, né? Dicas assim, existem vários países que você atende, você conhece vários países, você conhece a realidade e a cultura de vários países, né? E tem brasileiros nesses lugares. E aí eu escolhi alguns países para que você possa dar dicas para gente, para os brasileiros que queiram ir para esses lugares, né? Então, quais dicas você daria para um brasileiro que quer ir, por exemplo, morar na Alemanha? Vou ser bem sucinta, né? Porque são Fica muitas coisas aí. Para quem quer ir para a Alemanha, aprenda alemão. Primeira coisa. Dá para falar inglês, Roberta? Berlim é acolhedor? Dá, até um certo ponto. Os alemães são pessoas extremamente metódicas, burocráticas, gostam de papel. A gente fala assim, nossa, a Alemanha é a terra da tecnologia, né? Aquela coisa toda. Não, os caras gostam de papel, gostam de documentação na mão. Então, eu entendo que muitas vezes uma patada de um alemão que vive ali aquela rigidez metódica não diz sobre você, diz sobre o jeito dele lidar. Faz parte da cultura dele. Pronto, isso aí. A Alemanha, né, a minha tese ela foi muito voltada para a Alemanha. Ela sempre teve essa fama, né, dos alemães serem mais rígidos. Não é todo alemão, pelo amor de Deus, né? Tem muitos alemães queridíssimos, eu tenho amigos alemães que eu vou levar pro resto da vida, assim, pessoas muito leais, muito fiéis, mas é uma coisa que é da cultura, essa coisa de entender os processos das coisas. Então, assim, tenho que levar uma documentação para tal departamento. E aí, faltou um documentinho para a pessoa. Não dá seguimento ao processo. Leve tudo direitinho, porque eles não vão dar seguimento. São coisas muito pequenas, né? Que eles fazem existe o jeitinho alemão. Não, é isso. Perfeito. Né? Não existe o jeitinho alemão. Como existe o jeitinho brasileiro, né? Eles são bem, eles gostam. É interessante, assim, todo alemão tem na prateleira da casa dele pastas que eles chamam, né, de folders, assim, são pastas com documentos desde a infância. Eles carregam papel, certificado de escolinha, tudo, assim, até o sujeito tem 40 anos, tá ali tudo documentado lá na casa dele, os papéis, eles são assim, eles são muito papel, burocrático, metódico. São os queridos também, mas não se frustre quando você perceber que, nossa, que alemão grosso, né? Metódico, frio. E não acha que é com você, né? Isso. Também é importante, não acha que é com você. Isso. Faz parte da cultura dele. Né? Vou te dar um exemplo só, rapidinho, assim, né? Eu tenho uma cliente que ela é casada com um alemão e ela falou bem assim, nossa, eu não aguentava ele me perguntando, Roberto, o tempo inteiro, eu me arrumando pra gente sair pra jantar, e ele o tempo inteiro perguntando assim, quanto tempo você demora? Ela falou, não sei, eu tô trocando de roupa e tudo mais. Ele, não, mas me dá um número. Ele, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Ela, pelo amor de Deus, que diferença faz eu me arrumar em 5 ou em 7 minutos? Então, eles têm essas coisas, assim, pragmatismo, né? Pragmatismo. Essa coisa bem diretiva. Eles estão objetivos, sabe? Não tem meia palavra. Isso é isso. Então, essa é a Alemanha, em termos bem rápidos então, aqui. Se for pra Alemanha, se acostume com essa cultura rígida, né? Esse pragmatismo. Se organize, né? Bom, e se o brasileiro quiser ir morar na Holanda? Na Holanda, de imediato, eu diria, abra a mente. De verdade, pra tudo. Pra fumar maconha? Não necessariamente pra fumar maconha, assim, você percebe que essa coisa do estereótipo da maconha na Holanda é muito mais pra quem tá fora da Holanda do que de quem tá dentro, assim. Porque eles têm lugares específicos pra isso, não é um oba-oba, uma coisa desenfreada. A Amsterdã, por exemplo, que foi onde eu vivi, né, é uma cidade super organizada, tudo muito limpo, tudo muito, né, polícia o tempo inteiro. Então, não entenda isso como um grande festival, um grande oba-oba. Não, jamais. Mas lá eles têm eu acho que a Europa em geral, né? Eles têm uma visão sobre
liberdades individuais muito diferentes do que nós temos aqui. A psicologia intercultural vai dizer, por exemplo, que as culturas latino-americanas são muito mais da pessoalidade, da familiaridade do que as europeias, que são muito mais da individualidade, da liberdade do sujeito. Então lá eles são extremamente, né, progressistas. Então, prostituição na rua, nas lugares, lá na Red Light District, né, que tem as vitrines, então isso existe. Liberação das drogas, né, a coisa da discussão realmente do corpo da mulher, da liberdade do corpo da mulher. Então, é um lugar que, além de concentrar muitas culturas ali, o que eu acho fantástico, né? Essas grandes capitais, elas são muito assim, isso é muito legal, você vive o mundo inteiro numa única cidade. Tem essas discussões muito na vivência deles, então abre a mente. Holanda, né? E aprenda a andar de bike. Aprenda a andar de bike, que isso é importante. Chega lá de mente aberta, então. Isso, né? E o brasileiro que eu acho que é muito comum, que quer ir morar nos Estados Unidos. Uau, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito brasileiro. A última vez que eu vi os dados do Ministério das Relações Exteriores tinha mais de 1 milhão. Muito mais de 1 milhão. E aí, assim, uma coisa que acontece muito com os brasileiros nos Estados Unidos é uma rivalidade. Parece que, assim, eu não posso gostar de outro brasileiro. Não vou me misturar com brasileiro, porque brasileiro é problema. Nem todo brasileiro é seu inimigo. Isso é um fato. Você tá nos Estados Unidos, você vai encontrar brasileiro em tudo quanto é lugar. Parece que brota, né? Então, assim, entenda que a comunidade brasileira pode, sim, muitas vezes te causar problema, como qualquer outra pessoa de qualquer nacionalidade. Então, o brasileiro, ele não é seu inimigo. E uma coisa muito legal, assim, muito importante para não te dar dor de cabeça no futuro, compreenda minimamente os tipos de visto que existem nos Estados Unidos. Tem muito brasileiro ilegal, e tem muito paciente, né, que não está documentado, né? Isso não é uma questão no sentido de conseguir juntar dinheiro, de conseguir viver lá, a gente sabe disso. Mas uma coisa que ajuda muito nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo que você esteja ilegal, entenda um pouquinho sobre como é pagar impostos para os Estados Unidos, para você gerar um Tax ID, né, que é uma identificação do pagamento de impostos. Isso te ajuda muito em alguns estados, por exemplo, a ter uma seguridade social, né, ter um acalento ali de alguma forma. Então, essas informações, que às vezes o brasileiro vai na ânsia só de trabalhar, juntar dinheiro e acaba perdendo a saúde, e a saúde lá é muito cara. Eu já vi paciente meu falar assim, Roberto, eu tava passando mal de um jeito. Na hora que meu marido falou, vou ligar pra ambulância, eu falei, não liga não, que eu tô melhorando já. Porque ligar pra ambulância é sinônimo de uma conta gigante. Então, se organize pra isso também, né? Se organize pra ter uma seguridade social e de saúde ali, porque isso é muito importante, né? Nos Estados Unidos isso é muito importante, pra não ficar desamparado. Qual dica você daria para um brasileiro que quer ir morar no Canadá? No Canadá. O Canadá hoje, ele tem tanta oportunidade para estrangeiro, de diversas formas, assim, né? Mas eu vou dar uma dica muito específica, que eu não sei se todo mundo tá ligado, assim, que o Canadá é gigante, super frio. Ursos, alces, aquela coisa toda bem estereotipada. Mas se você vai morar no Canadá, estuda um pouquinho sobre a província que você vai morar. Porque, por exemplo, quem vai morar no Quebec tem que saber falar francês. Uhum. Eu vejo brasileiro chegar lá de paraquedas, com inglês às vezes até muito afiado, e aí vai para uma entrevista de emprego, tem que ser bilíngue, francês e inglês. E não é qualquer francês, não, assim, a ponto de ter que fazer aula de francês, porque é uma segunda língua usada. Então, o Quebec, ele tem essas propriedades, né? Então, acho importante para quem vai para o Canadá entender um pouquinho das províncias, assim como quem vai para os Estados Unidos, tá? Porque nos Estados Unidos a gente tem diferentes leis, não só migratórias, como também federais, né? No sentido total, assim, em diferentes estados. Então, por exemplo, quem tá ilegal consegue tirar carteira de motorista em alguns estados, em outros não. Então, depende muito. Então, eu sempre digo, Canadá, Estados Unidos, entenda a província, entenda o estado, porque isso vai fazer diferença para ti. Não só em termos de procura de emprego, mas de seguridade, né, de tudo mais. Então, Bacana. E o que você diz pro brasileiro que quer ir morar em Portugal? Porque hoje todo mundo tá indo para Portugal, Olha, né? Portugal parece que é assim, é um segundo Brasil, né? Brasil, Você olha, foi para Portugal. Foi para Portugal. Mas olha, eu atendo muitos brasileiros em Portugal e tem uma coisa que acontece demais lá, que aí a gente precisa dar uma segurada também nessa coisa, né, da frustração que a gente estava falando antes. O português, ele é muito literal. A gente brasileiro, a gente tem uma série de gírias, a gente se comunica muito com o corpo, a gente tem uma malemolência que o português ele não tem. Então, eles têm uma coisa muito literal e muitas vezes isso soa como grosseria, isso soa com mal entendimento, mal interpretação na comunicação. E os portugueses, eles são bastante xenofóbicos com os brasileiros. Isso é datado. No meu mestrado, a gente fez uma pesquisa, eu e minha orientadora, de algumas reportagens de jornal na Europa em 6 países, né? Não na Europa inteira, não, mas em 6 países. E em Portugal,
a majoritariedade, assim, das reportagens que saíam sobre migração nos jornais portugueses eram falando de brasileiros criminosos. Boa parte. Tinha coisa boa sobre brasileiro? Um jogador de futebol ali, uma cantora aqui, mas para falar da população migratória em Portugal tinha muito preconceito, assim. Eu tenho uma cliente que mora lá no interior de Portugal e ela dizia assim, Roberta, meu filho sofreu preconceito na escolinha, assim, coisas muito pesadas mesmo, das professoras às vezes, mas tu não fala português, isso não é português, né? Então profissionais que vão para Portugal, muitas vezes não conseguem tirar a carteirinha mesmo de profissional, porque falam que você não fala português, você tem que fazer prova de idioma. Isso já aconteceu com clientes meus, assim, que fala, né, português brasileiro, chega lá tem que falar português de Portugal. Então, assim, é a mesma coisa dos alemães, sabe aquela coisa assim, olha, entenda que a cultura é diferente, não é um segundo Brasil. Eles são muito literais, eles têm um pezinho atrás com o brasileiro, até pela condição de retorno das colônias, né? Que isso é um processo natural, sociologicamente falando. Reparações históricas aí é outra coisa que a gente precisa, né, conversar posteriormente, mas isso toda ação gera uma reação. Então, não pegue para você todas essas condições aí, porque isso pode ser muito frustrante. E quais dicas você dá para o brasileiro que quer morar na Itália? Na Itália, deixa eu pensar. Na Itália, na verdade, a Itália, ela tem uma coisa que é interessante, que eu me lembro da minha experiência, assim, eu fui morar num convento na Itália, eu te contei isso? Não. Na época do mestrado, eu consegui uma acomodação num convento no norte da Itália, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu aprendi na Itália, e até com os meus clientes também, que a Itália ela é dividida. Ela não é a mesma Itália de Roma, ela não é a mesma Itália em Veneza. Norte e sul são totalmente diferentes. É verdade. Isso, você assistiu aquela série Recomeço do Não Netflix? assisti. É boa? Então, é boa. Ela começa com os 2, 3 primeiros episódios, linda, maravilhosa. Depois você morre de chorar. Mas eles tratam... É isso que você tá falando? É nítido ao longo da série. Sério? Sabe? Que eles veem o italiano do norte e o italiano do sul da Itália. E eles tratam isso porque é uma série que trata de xenofobia, porque é uma espécie de xenofobia. E racismo, porque é até aquela Zoe Saldanha que faz, sim. né? E eles tratam também os temas de racismo, sabe? É muito legal porque eles abordam exatamente isso que você tá falando. É totalmente diferente, até em termos de cultura, assim, né? O italiano do sul ele é muito mais aberto, muito mais brasileiro, vamos botar assim, né? Mais acalorado, aquela coisa do calor humano. E o do norte ele é um pouquinho mais fechado, até porque é mais perto da Áustria ali, né? Então eles pegam muito isso da fronteira. É engraçado que tem um momento na série que um deles é da Sicília. E aí ele vai fazer uma entrevista e ele fala assim, fica lá na sua Sicília, eu não vou te contratar porque você não é italiano. Na entrevista ele fala isso, sabe? Gente, pois é. É exatamente isso, né? É isso aí. E aí a gente, enquanto brasileira, né, uma coisa que eu escutava muito das brasileiras lá no norte da Itália, era dizer assim, Roberta, o povo acha que a gente tá indo buscar os homens do norte, assim, porque tem uma rivalidade, né, de achar que os homens do norte e os homens do sul são diferentes, então essa coisa do turismo sexual brasileiro da década de 90 ainda está muito enraizado, né, nos países europeus. Então, essa coisa toda de diferenças de cultura e essa coisa da invasão do brasileiro ali, essa invasão, né, muitas aspas, aí parece que eles estão querendo competir, né, então é o tempo inteiro entenda que parece que são dois países diferentes, embora falem a mesma língua, tem sotaques diferentes, né, enfim. Eles se organizam de forma diferente. Então, se você vai morar em Bolonha, em Trento, em Treviso, em Mantova, diferente de Roma, diferente de si, né? Lá pra baixo é outra coisa. É outro país. Bacana de você falar. E qual dica você dá para o brasileiro que quer viver na França? Ulala! A França... tem uma diferença, Paris e França, né? Igual tem uma diferença em Berlim e Alemanha. Mas uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes em Paris é que o parisiense é bastante altivo, assim, né? O parisiense, ele não dá muita abertura, não. E às vezes você pode encontrar com um parisiense que fale que você tem um francês maravilhoso e um parisiense que fala, nossa, você fala francês? No mesmo dia. Eles têm uma coisa, né? E aí é a mesma história que eu falei da Holanda, mais ou menos. Eles têm uma coisa muito historicamente datada, uma luta por liberdade, fraternidade, igualdade, né? Essa coisa da Revolução Francesa, isso está muito neles, assim. Grandes pensadores, filósofos vieram da França, então eles têm esse senso de liberdade individual muito grande. Ao mesmo tempo que gerar conexões com franceses, especialmente os parisienses, é muito mais difícil do que, por exemplo, com um francês vamos pensar,
do sul ali, de Marseille, do pessoal ali que tá em outros lugares, que são mais interioranos, né? Porque, de fato, a França também tem um pouco dessa diferença do cara que vive, igual o cara que vive em São Paulo, o cara que vive, sei lá, numa praia no Nordeste, tem essas diferenças, né, culturais, mas eles têm esse senso de liberdade individual, mas isso não quer dizer que eles vão te acolher de pronto. Então, vai para a França, aprenda francês de imediato. Eles não vão te... Tem muita gente que fala assim, você vai para a França, você vai falar inglês, eles vão te rechaçar. Não existe isso, né? Eu já vi situações, claro que já vi. Mas de toda a minha experiência, assim, eu já fui para a França falando francês e não falando francês. Eu já tive experiências muito boas, assim, da pessoa se esforçar para me entender inglês. Mas aí tem todo o contexto. A minha cor da pele importa, o jeito como eu me coloco, tem um monte de coisa, né, que tá aí. Então, aprender francês, entender que eles têm ainda um pezinho atrás antes de te tratar como amigo. Às vezes o francês tá aqui numa mesa de bar, super conversando com você, mas ele não olha na tua cara. Não é seu amigo. Quase um capixaba, né? Mas enfim, então é a mesma lógica do alemão, do holandês, né? Nessa coisa, liberdades individuais sim, mas entenda o seu lugar na minha vida, sabe? Não entenda que isso é sobre você, isso é cultural. E por fim, o último país, qual dica você dá para o brasileiro que quer ir morar na Inglaterra? Na Inglaterra, aprenda a conviver com chuva, com vento. Isso é uma coisa que eles falam o tempo todo, né? Para quem mora no Brasil, especialmente nas capitais mais quentes, como nós aqui, né? Chuva e vento é uma realidade lá. Então, essa questão. E aprenda a ser pontual. Isso é uma coisa muito importante. É histórico, é cultural, é estereotipado, inclusive. E aprenda o inglês britânico. O inglês britânico não é o inglês norte-americano. As escolinhas de inglês aqui são muito norte-americanas, assim, né? É verdade. O sotaque. E às vezes, dependendo com quem você conversa... Você não entende, né? Você não entende nada. Você não entende, Aquela coisa, assim, é bem diferente. Então, Estados Unidos e Inglaterra são dois países muito diferentes. Então, vai para Londres, vai para Inglaterra, vai para o País de Gales, para a Escócia, aprenda o britânico, porque aí sim você vai conseguir conectar com as pessoas. Eles são muito acolhedores, de fato, são europeus, como eu falei dos outros países, eles têm essa coisa ali da liberdade, porém não acolhe de primeira instância, mas entenda que o clima pode te afetar. E uma coisa que eu falo para todos esses países que a gente mencionou, se você vai morar lá, leva um suplementozinho de vitamina D, porque de fato, quando chega ali outubro, novembro, que o tempo começa a ficar... Né? O sol, é isso aí, que a tal da depressão sazonal é uma realidade, então isso afeta muito o nosso humor. Se a gente não cuida disso, não cura isso de uma forma muito cuidadosa, isso pode se transformar numa depressão maior, né, e aí é uma série de transtornos a partir de então. E aí a depressão de vitamina D, porque a gente tem aqui sol o tempo inteiro, acaba, né, acaba impactando, né, isso é muito importante. Isso é muito importante, então assim, suplementação de vitamina D, até alguns médicos na Alemanha, eles falam que é a depressão latina, né, que o povo vai pra lá, os latinos, eles sofrem muito com isso e dá uma baixa, é processual, quando você já vai ver lá, você já tá bem acabadinho, assim, pelo humor. Então, suplementação de vitamina D, quem toma medicação, tá indo pra fora do Brasil, gente, faça um check-up de saúde. Que medicamentos você toma, leve. Você tem que levar, né? Isso, leve seus medicamentos. Se você precisa de receita, principalmente, né? Tenha contatos de pessoas que podem te dar receitas, talvez em inglês, em alemão, em francês, para que você consiga comprar essa medicação, faça um estoque delas, leve junto as receitas, porque isso vai fazer diferença para sua qualidade de vida, né? Isso tudo, tem que pensar em tudo, né? Então, para generalizar assim, para todos esses países aí, eu diria, faça um check-up de saúde, resolva suas pendências com seus parentes aqui, explique para eles, todas elas, familiares, amorosas, de amizade, porque eu sempre digo que quando a pessoa vai para fora do país e ela passa por alguma dificuldade lá, seja qual for, a primeira rede de apoio que ela busca, geralmente é um amigo, um parente que está aqui no Brasil. E aí, se essa pessoa que está aqui no Brasil não entende o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade de conhecer o mundão, a primeira coisa que ela vai te falar volta, meu filho. Volta, minha filha, não fica sofrendo aí não, vem pra casa. Nossa, esse alemão estuda. A gente tá morrendo de saudade, volta. Isso, né? Volta. É gostoso ouvir isso muitas vezes, é acolhedor, pode fazer muito sentido e ser realmente a solução? Claro que é. Mas a gente entende também que existem etapas, né, nas primeiras vivências no exterior. Então, é importante explicar para as pessoas que vão ficar no Brasil o que você tá indo fazer lá, o porquê, para elas te apoiarem, ao invés de
só acolher no sentido de trazer de volta, né? Acolher é importante, mas acolher dentro da sua necessidade, dentro do seu sonho, né? Nem sempre eu falo assim, fique aí, porque às vezes eu acho que a pessoa tem que voltar mesmo, mas entenda que a rede de apoio que você mais tem aqui é que você vai mais acionar no seu momento de dificuldade. Então é importante explicar muito explicadinho, olha, eu tô indo, eu vou passar por isso, né? A gente faz alguns contatos pré-embarque, né? Eu faço cuidado com intercambistas, com pessoas que estão indo embora, e eu explico sempre muito isso. Explica para as pessoas que são sua rede de apoio aqui no Brasil o quanto você quer estar lá. Explica que você vai ter momentos difíceis, que você vai precisar de suporte, não de suporte para desistir de tudo, mas de suporte para ser escutado, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o brasileiro que está fora do Brasil, ele está no bem bom, tá ganhando dólar, tá ganhando em euro, tá reclamando de quê? Bem da vida, né? Tá bem de vida. A gente que tá aqui no Brasil que tá precisando de suporte, e não é bem assim. A solidão, o frio, tudo isso, né? Então é explicar muito bem explicadinho que a vida lá continua sendo vida. Eu ganho em dólar, mas eu pago conta em dólar, então tudo isso tem que ser muito explicado. Roberta, ficaríamos mais horas aqui, muito mais horas aqui, né? Então é isso, eu acho que todos os episódios aqui, a gente está saindo com um gostinho de quero mais, né? Com mais. Então, a gente quer ouvir de você, que está nos ouvindo, que está nos vendo, que vai nos ver. O que você gostou dessa conversa com a Roberta? Segue a Roberta no Instagram. Façam perguntas, ela abre caixinhas de perguntas no Instagram dela. Façam perguntas para ela, fala que escutou a gente, que viu a Roberta aqui no podcast, no Pod. Fala com ela. Se quiser, lá no canal do YouTube, peça a Roberta novamente, que nós vamos trazer a Roberta novamente. A gente, um tópico específico, porque abrimos vários parênteses aqui, né? E nós podíamos discutir várias outras coisas ao longo dessa conversa, né? Mas muito obrigado por dividir comigo esse projeto. Adorei. Foi ótimo, muito bom de você ter vindo. Na verdade, esse projeto é um sonho que já estava na gaveta há um tempo. Eu estava esperando o momento certo para ele para ele vir mesmo oficializar, né? E agora ele veio. Ai, que delícia, muito adorei. Obrigado por participar. Obrigada Essa caneca é sua. Ai, que maravilhosa, nossa caneca gente, personalizada, tá? Não, extremamente maravilhosa, adorei. Obrigada, que alegria estar aqui, gente. Prazerzão. Muito obrigado, boa noite, beijos. Boa noite, beijos. Beijo, pessoal.